Bom dia, tudo bem? Então, estamos aqui para mais uma aulinha. Nós vamos falar um pouquinho sobre o pré-modernismo, tá? Pré-modernismo que antecedeu a Semana de Arte Moderna. No pré-modernismo também estava acontecendo nas grandes cidades como São Paulo, né? Principalmente as vanguardas europeias que estavam surgindo, né? As características delas de lá para com as nossas características aqui, né? Mas enquanto aqui nós temos um outro momento da nossa literatura, que é o pré-modernismo. Por isso que ele é designado como pré-modernismo, tá? Porque ele antecede a Semana de Arte Moderna e ele antecede a primeira geração modernista. Quando eu falo em pré-modernismo, eu não quero dizer que ele já tem uma tendência moderna, não. Tudo já foi falado, tudo já foi dito nas escolas anteriores. O foco aqui vai ser o regionalismo, tá? Então, nós vamos ter a valorização do interior do Brasil, seja ele nordestino, no sertão, por exemplo, seja ele no interior do Brasil, como o Jeca Tatu, né, representando o caipira. E aí nós temos também Lima Barreto, que participou desse pré-modernismo, juntamente com Augusto dos Anjos, entre outros, só que esses se destacaram mais, né? Fizeram acontecer na literatura. No pré-modernismo estava acontecendo a República, né, de Floriano Peixoto. Então, nesse momento, todos estavam querendo a queda da monarquia para a ascensão da República. E aí, automaticamente, a mudança de governo, a mudança né, desse estilo governamental respingou na sociedade como um todo, principalmente nos marginalizados, né, os esquecidos, como sempre, né, que não é diferente da atualidade. E lá em 1901, quando surgiu o pré-modernismo, ele vem trazendo como é que eu posso falar para vocês? Ele vem trazendo uma crítica social muito grande, né? Porque nós temos um referente aí, que é o Antônio Conselheiro. A gente diz que Antônio Conselheiro foi quem deu início, né, à grande guerra miscelânica, que foi a Guerra de Canudos, que envolvia religião. Ele envolveu muito a religião, ele citava, né, a República como anticristo e a monarquia que era a favor de Cristo, né, o cristianismo. Então ele vinha trazendo toda essa angústia, esse anticristo, né, essa versão visionária da República para o povo mais desfavorecido. Automaticamente ele lutou pelo povo, né? Ele foi considerado um louco, ele foi considerado um marginal, ele foi considerado tudo, mas a ideologia dele era criar uma terra onde não tinha impostos para aquelas pessoas que não pudessem pagar. Então ele fincou, né, uma igreja, e ele, ao redor dela, a comunidade de Canudos, né? Que ali eles iam tirar. Ali tinha de tudo, tinha bandido, tinha gente boa, tinha, né? Aquela cidade de Canudos tinha de tudo um pouco, mas eles tinham uma ideologia que era lutar por eles, certo? Então vamos lá, vou ler aqui um pouquinho sobre o que é o pré-modernismo. Para quem está em aula ao vivo, eu vou compartilhar a tela e depois nós vamos assistir a um videozinho bem sucinto, bem rápido, de 1 minuto, 1 minuto e meio, contando um pouquinho sobre os sertões, tá? Então vamos lá. O pré-modernismo surgiu em 1901 com a publicação Os Sertões, de Euclides da Cunha. Tá? O que estava acontecendo na história quando surgiu o pré-modernismo? O início do século XX foi marcado pelo confronto das rivalidades internacionais, que teve como resultado a Primeira Guerra Mundial, e que teve como resultado o surgimento de uma nova potência, os Estados Unidos da América. Em 1917, com a Revolução Russa, o proletariado tomou o poder. Começaram então a tomar forma dois regimes opostos, o comunismo e o capitalismo.
Foi aí que surgiu essa coisa do povo, tá? No Brasil, o pré-modernismo desenvolveu-se na época de transição da República da Espada, que era a ditadura militar, para a República das Oligarquias ou República do Café, né? Com leite, onde o Brasil foi governado ora por donos de fazendas cafeeiras de São Paulo, ora por fazendeiros de Minas, os dois estados mais ricos do país na época. No entanto, nas cidades surgia uma classe média reformista e nos quartéis uma geração de militares entusiasmados por ideais positivistas, né, que exigiam mudanças. Ao mesmo tempo, surgia pela primeira vez no país uma massa popular insatisfeita e propensa a revoltas, né, sem sentido, como, por exemplo, a rebelião contra a vacina obrigatória, né, a revolta da vacina. E aí nós também tivemos nesse período a Guerra de Canudos. A Guerra de Canudos não foi valorizada para o povo da cidade como em São Paulo, Rio de Janeiro, né? Claro, porque era um bando de sertanejos ridículos, feios, franzinos, que não tinham como lutar contra um exército, né? Ou contra o governo. O governo ia lá e acabava e deu com tudo aquilo. Mas a história dos sertões muda toda essa ideia. Então, Euclides da Cunha foi um jornalista enviado, tá? Para Canudos, para falar, né, sobre o que estava acontecendo na guerra. Automaticamente, ele nunca escrevia o que realmente estava acontecendo, porque muitas vezes ele, nos seus escritos, né, ele escrevia aquilo que os coronéis, os soldados, né, os capitães queriam que ele escrevesse. Ele jamais, porque nós tiveram 3 expedições. Na 4ª expedição é que eles conseguiram tomar Canudos, e aí a cabeça de Antônio Conselheiro foi o troféu de quem ia em busca disso, tá? Então a gente não tinha como, eles não tinham, eles escreviam o que, na verdade, o exército, né, os grandes poderosos do exército queriam que fosse escrito, tá? Mas, claro, né, Euclides da Cunha, um jornalista como era, ele não deixou quieto por ali, porque ele era um repúblico ferrenho, né? Ele acreditava na república. A república para ele era tudo. Floriano Peixoto para ele era tudo. Então, quando a gente fala de Euclides da Cunha, logo vem essa questão republicana, porque ele defendia com unhas e dentes a república. Mas ele se sentiu traído também. O que ele viu ali na guerra, os comentários que surgiam, tudo que ele vinha em pesquisa, ele viu que a república não era aquilo que ele idealizava. Na bandeira sempre está escrito ordem e progresso, né? No livro de Euclides da Cunha, ele diz para nós que era uma verdadeira desordem e regresso. Eles não tinham progresso, a república não era progresso, né? Então ele batia muito nessa tecla, tá? As características desse movimento literário é a ruptura com o academicismo. Por que ruptura com o academicismo? Ele já não tem aquela valorização de uma linguagem acadêmica, né? Mesmo porque é característica de regionalismo, tá? A ruptura com o passado e a linguagem parnasiana também, né? Eles não iam escrever como os parnasianos, valorizando o regionalismo. Linguagem coloquial e simples, claro, do sertanejo, do caipira. Muitas vezes, Euclides da Cunha dá a voz ao personagem e que descreve a linguagem mesmo do sertanejo, assim como o Monteiro Lobato, tá? Exposição da realidade social brasileira, regionalismo e nacionalismo, não ufânico como romantismo, tá, gente? Mas ideológico, vamos dizer assim. Marginalidade dos personagens, a marginalidade dos marginais, né? Que estavam a classe marginalizada, quem eram? O sertanejo, o caipira e o mulato, tá? Temas como fatos históricos, que a gente tem como a Guerra de Canudos, né? Políticos, econômicos e sociais. Políticos, a gente diz que é o do Lima Barreto, tá?
Triste Fim de Policarpo Quaresma, por exemplo, é uma obra que define a política por inteira. Aí nós temos os autores. Quem participou, né? Euclides da Cunha, que escreveu Os Sertões, foi quem abriu essa obra, o pré-modernismo. Ele era engenheiro e ocupou a Academia Brasileira de Letras, a cadeira número 7 da Academia Brasileira de Letras. Publicou Os Sertões, Campanha de Canudos, em 1902, a qual é dividida em 3 partes: a terra, o homem e a obra. O homem e a luta. Essa obra já caiu no vestibular, são 600 e poucas páginas, 690 páginas quase, se eu não me engano, o número de páginas. Então é uma linguagem, ele fala muito do homem, né, quando ele se relaciona ao sertanejo, da terra, que ele define todo a terra árida do sertão, né? Quando ele fala da luta, que o sertanejo lutou até o fim, ele não desistiu na primeira luta, ele foi se armando, tá? Na aula eu vou explicar melhor essa obra. Monteiro Lobato, né, foi o grande escritor que valorizou o interior caipira, né, com a criação do Sítio do Pica-Pau Amarelo. Ele também publicou uma obra política que, por causa dos Estados Unidos, né, tal, que vocês viram que no contexto histórico surgiu então a grande potência que era os Estados Unidos, que estava em alta, certo? Então, nesse momento aqui, Monteiro Lobato viu no país que ele era extremamente racista, como qualquer outro daquela época, era difícil um idealista em relação ao negro, né? E ele escreveu O Presidente Negro. Foi quando ele viu, como é que eu digo? Ele visualizou o futuro de um negro no poder no país mais racista do mundo, que é os Estados Unidos, tá? Então, ele visualizou isso lá na frente, e quando a gente lê também uma obra que já caiu no vestibular, O Presidente Negro, quem tiver curiosidade de ler ou pesquisar sobre ele, é bárbaro, tá? A gente lembra do Obama Bin Laden, do Barack Obama, tá? Então a gente pensa, meu Deus, como ele foi visionário em perceber isso. E bem no ano do primeiro mandato do nosso Barack Obama, ele caiu no vestibular aqui da UFSC. Gente, os alunos que liam essa obra, eles ficavam assim, ó, prof, eles leram 2 vezes. A gente tirou 2 aulas para fazer análise do livro e comentar sobre, sabe? Fizemos pesquisas de várias coisas, assim, foi bacana, é um livro que eu indico, super indico. Quem gosta dessa questão política, é muito legal, tá? Certo? Depois nós temos o Lima Barreto, que é no vestibular do ano passado, né? Ele foi um cara que... Todo escritor era jornalista, né? Não tem como, mas ele foi parar no manicômio, até na obra que vocês leram, que eu pedi para vocês lerem, no ano passado, no final do ano, porque eu ia falar do pré-modernismo, né? Foi tudo num manicômio, né? Então, Triste Fim de Policarpo Quaresma foi a obra dele, marco mesmo, que também foi, porque ele tinha um problema de álcool, né? Com alcoolismo, então ele foi internado. Naquela época, o tratamento do alcoolismo era a internação no manicômio, e assim aconteceu com ele, tá? Nos slides aqui eu fiz um mapa dos principais autores junto com as características bem bacana. E tem um videozinho também pra gente conversar um pouquinho sobre os sertões, que eu vou comentar com vocês, a gente vai conversar um pouquinho. É muito legal também conhecer essas obras. É um período muito rico, embora muito curto, tá? Mas valorizou tanto quanto, né? Já é uma pré-valorização de algumas regiões do Brasil, de uma forma meio torta, mas foi, tá bom? Aguardo vocês na nossa aulinha, um grande beijo.